A fuga de Carla Zambelli está cada vez mais perto de ser frustrada. O Supremo Tribunal Federal rejeitou mais um recurso da deputada bolsonarista que tenta a todo custo escapar de sua condenação de 10 anos de prisão. Além disso, o governo brasileiro já localizou o paradeiro da ex-deputada e a Interpol está com as atenções voltadas para trazer de volta a foragida. O recado veio direto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O governo brasileiro espera que a extradição de Carla Zambelli seja feita o mais breve possível. Que foi emitida pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Um pedido de prisão preventiva para alguém que já estava condenado a uma pena de 10 anos por hackeamento dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E como houve a fuga, justificou-se a prisão preventiva. Depois dessa decretação da prisão preventiva, a Interpol foi notificada e ela foi, então, incluída no alerta vermelho da Interpol. Não bastasse isso, após o trânsito em julgado, ou seja, quando não há mais nenhum recurso, o governo brasileiro, atendendo sempre uma ordem do Supremo Tribunal Federal, fez um pedido de extradição desta senhora para o governo italiano, para que ela retorne ao Brasil, no sentido que possa cumprir adequadamente a pena que lhe foi imposta. Condenada pelo STF por invasão a sistemas do judiciário e falsidade ideológica, Zambelli deixou o Brasil de forma clandestina, atravessou a fronteira com a Argentina, passou pelos Estados Unidos e agora está escondida na Itália, onde tenta se proteger com o argumento da dupla cidadania. Mas a tentativa de fuga internacional não deve facilitar sua situação. Zambelli já está na lista vermelha da Interpol, o que significa que é considerada procurada em 196 países. As autoridades brasileiras estão trabalhando junto aos órgãos de segurança internacionais para garantir sua captura e retorno ao Brasil. Na sexta-feira, a Polícia Federal localizou o paradeiro da ex-deputada na Europa. O Ministério da Justiça, que é o órgão central que tramita essa documentação, fez esse trâmite, encaminhou o pedido para o Itamaraty, para o Ministério de Relações Exteriores. Esse pedido foi transmitido ao governo italiano e esta senhora está sendo procurada pelas autoridades policiais italianas. Já existe alguma ideia de onde ela esteja e imaginamos que ela em breve será extraditada. Existem precedentes fortes de cooperação entre esses dois países, entre o Brasil e a Itália. Nós temos um tratado de cooperação, a dupla nacionalidade, tendo em conta aquilo que se encontra consignado no tratado, não impede a extradição, até porque, ao contrário do que acontece com a Constituição brasileira, a Constituição italiana não impede que cidadãos italianos sejam extraditados. Recentemente, o Brasil extraditou Cesare Battisti para a Itália. No Supremo, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou na sexta-feira um recurso apresentado pela Defensoria Pública da União em nome da deputada. A DPU havia questionado a decisão da primeira turma do STF, que confirmou a condenação de Zambelli. Moraes não reconheceu o recurso, argumentando que o pedido da defesa é apenas um inconformismo com a decisão e não aponta nenhuma falha processual. Sem advogado particular desde que Daniel Bialski abandonou o caso, a Defensoria Pública assumiu a defesa provisoriamente, enquanto Zambelli segue sem se manifestar oficialmente sobre sua nova estratégia jurídica. Esse ponto foi levantado em um debate organizado pela revista Fórum. O jurista Lênio Streck ironizou o fato da ex-deputada estar sendo defendida pelo Estado neste momento, lembrando que a atitude seria impensável e impraticável se de fato o Brasil vivesse em uma ditadura, como costuma defender Zambelli. Além disso, o jurista citou o fato de Zambelli ter recursos e não se tratar de uma pessoa em vulnerabilidade para cair nos braços da Defensoria Pública. Eu vou fazer um parêntese aqui que ninguém comentou ainda uma coisa. Você sabia que a Zambelli está sendo defendida pelo Estado? Defensoria, né? Pela Defensoria. Alguém vai dizer, está certo. Eu vou fazer aqui uma coisa na contramão. É normal que a pessoa que não tem advogado seja defendido pela Defensoria. Aliás, a Defensoria existe para isso. Agora, se uma pessoa não é hipossuficiente,
que é hipossuficiente? Hipossuficiente é a pessoa pobre, que não tenha recursos, né? Então, uma coisa é ser hipersuficiente, que é o dono do Bradesco. Outra coisa é um mendigo ou alguém que ganha o salário mínimo é hipossuficiente. Então, a Zambelli não é hipossuficiente. O que diz a lei? A lei diz que quando a pessoa não tem advogado, o juiz lhe nomeia um dativo. E aí tem um parágrafo que diz que se a pessoa tem condições, por exemplo, a pessoa não quer nomear advogado, mas o juiz nomeia um. E aí, se ela tem condições, o juiz diz quanto tem que pagar para o advogado. Então, nesse caso aí, na minha concepção, a DPU, a Defensoria Pública da União, se precipitou e aceitou isso. Deveria dizer, olha, a lei diz que tem que nomear um advogado, não precisa ser um defensor, nomeia um advogado que vai ganhar por isso. Nenhum advogado vai trabalhar para alguém que tem dinheiro para pagar o advogado, só não quis, porque isso é a opção dela. Tem gente que não tem advogado, não é opcional para o pobre. Agora, para ela é opcional nomear ou não. Então, ela não quis o advogado renunciou, nomeia um. Então, só para dizer que eu não concordo com a história, não engulo essa história de que a defensoria tenha que defender. E, aliás, é engraçado, a pessoa faz tudo isso, ajuda, fala contra o Supremo, fala contra o Estado, foge do Brasil, faz discursos golpistas, faz tudo que é isso, e ainda por cima ganha um advogado de brinde. E, aliás, bons advogados, cá para nós, ser defendido pela DPU é um privilégio numa república e pela Defensoria Pública, que, cara, os advogados da Defensoria são muito bons. Se você tiver um problema e não tiver dinheiro para pagar, pode deixar que a Defensoria vai fazer bem o seu trabalho. Com a extradição sendo articulada pelo governo brasileiro e com a Interpol já na sua cola, o cerco se fecha contra Zambelli. Se depender das autoridades brasileiras e da cooperação internacional, a fuga da deputada bolsonarista será apenas mais um episódio frustrado na tentativa de escapar da justiça. Importante lembrar que a ex-deputada já teve suas redes sociais retiradas do ar e as contas bancárias bloqueadas por pedido do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda solicitou que os bancos enviem relatórios de quem realizou Pix para ela desde sua fuga, além de bloquear criptomoedas e outros bens. Já na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça o pedido de cassação do mandato da parlamentar bolsonarista. O processo é uma resposta direta à condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, cabe à CCJ agendar a votação sobre o futuro político de Zambelli. Caso o pedido seja aprovado, a decisão final seguirá para o plenário da Câmara, onde os deputados irão votar se ela perde ou não o mandato.